Boa noite, queridos amigos, irmãos. Vamos começar então mais o Evangelho da FEMEL. E começamos então com a leitura de uma mensagem do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. Olhai, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus. Marcos 13:33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com o entendimento. O imperativo, colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus, é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem entender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas, são portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Agora vamos nos preparando para a nossa prece. Nos conectando com a espiritualidade maior, nos deixando envolver pela paz, pelo amor, que são enviados a todos nós nesse momento, através dos nossos amigos espirituais que nos acompanham. Senhor, auxilia-nos, ó Pai, a estarmos sempre no caminho que trilhastes para nós. Que possamos, diante de todos os acontecimentos da nossa vida, que possamos refletir, que possamos olhar para dentro de nós e conseguirmos ver os nossos defeitos, as nossas vicissitudes, e com isso nos melhorarmos, e com isso nos colocarmos em ação para nos tornarmos dignos de ser filhos do nosso Pai misericordioso. Que possamos
ao nos reconhecer como orgulhosos, como vaidosos, podermos, Senhor, ter o teu auxílio para obtermos a mudança. Esteja conosco, Senhor, sempre nos protegendo e nos amparando. Obrigada, Pai. Que assim seja. Hoje, então, quem fará a leitura do Evangelho é a nossa querida irmã Verinha. Depois nós teremos o nosso querido irmão Davi, que fará a explicação. Boa noite. Eu vou ler o Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, onde retarda o processo moral. O espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer aos outros. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-lo em si mesmo. Pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. É a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade. Pôncio Pilatos, do egoísmo. Pois quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o conduzam ao suplício. É por esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, é pela invasão dessa lepra no coração humano que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. E a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores iluminam, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e desimpedir o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir seu traje viril, e para isso é preciso primeiro expulsá-lo de vosso coração. Se os homens se amassem com um amor mútuo, a caridade seria mais bem praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis por desembaraçar-vos desta couraça que cobre vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com os que sofrem. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se esquivava. Aquele que se dirigia a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram por ele socorridos. Nunca temeu que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando, pois, ireis tomá-lo como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não mais dominaria. Fugiria envergonhado e esconder-se-ia, pois iria sentir-se deslocado em todos os lugares. Então o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar vós mesmos o exemplo. Sede caridosos com todos indistintamente.
Esforçai-vos por não mais se importar com aqueles que vos olham desdenhosamente e deixai que Deus cuide de toda a justiça. Porque cada dia em seu reino ele separa o bom grão do joio. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso na sociedade. Digo mais, nem segurança haverá. Com o egoísmo e orgulho que se dão as mãos, sempre haverá uma corrida para estabelecer-se o mais sagaz. Uma luta de interesses na qual as mais santas afeições são pisoteadas e na qual nem mesmo os laços sagrados da família são respeitados. Pascal, Sens, 1862. Boa noite a todos. Está me ouvindo bem, Maria? Tive um probleminha com a máquina aqui, só para confirmar. Tudo ok? Sim, tá ok. Muito bem. Boa noite, meus queridos. Muito obrigado pela oportunidade aí, o convite, Maria, de falar também na quinta-feira, né, dessa semana com vocês. Ontem estivemos aí com a maioria dos que estão aqui hoje no estudo. Nós temos nesse... Só vou fazer uma ressalvazinha aqui, aos duas, que a comunicações, os itens 11 e 12 lidos. O item 12 refere-se, que começa ali, se os homens amassem reciprocamente, vocês perceberam que o assunto foi, ele teve uma conclusão, depois parece que recomeçou, né? Então, são duas comunicações, essa última do Pascal, que é, sim, o Blaise Pascal, o grande matemático, o pai da geometria, né? Que viveu no século XVII, na França. E a primeira parte, bem mais dura, assim, sabe? Mais rigorosa, pegando bem mesmo no nosso... Não pega no nosso pé, pega no nosso coração mesmo, assim. É a comunicação do Emmanuel. Ele mesmo, o Emmanuel, que a Maria leu como um trecho ali de um pensamento dele no início, antes da oração. O Emmanuel, o protetor, o mentor e o dirigente de toda a obra mediúnica dos mais, né, de 400 livros do Chico Xavier. Mesmo naqueles livros onde não era o Emmanuel que ditava, como é o caso das obras do André Luiz, por exemplo, o Emmanuel estava cuidando do Chico e do processo mediúnico dele para essa obra grandiosa dentro da doutrina espírita, e por que não dizer, para o cristianismo redivivo moderno, né? Então, é o Emmanuel. E essa é a único trecho, viu, Vera? Desculpa eu fazer isso, é que você não citou que era do Emmanuel, aquela primeira parte, e é a única vez que aparece que o Emmanuel assina algum trecho dentro da obra da codificação. E, então, eu gosto muito das comunicações dos espíritos que o Kardec precisamente colocou aqui, tá? Porque elas nos trazem assim um espírito vivo, né? Aquela orientação objetiva. Nós vamos falar um pouquinho, não tem como, vocês viram que eles citaram aqui, por exemplo, na comunicação do Emmanuel, no início, na primeira ele diz assim, que o egoísmo é filho do orgulho. Pascal, na segunda comunicação, diz a mesma coisa, que diz assim, o egoísmo e o orgulho andam de mãos dadas. Então não tem como falar de um sem falar do outro. Mas é preciso fazer uma diferenciação. No Livro dos Espíritos, em várias passagens, tem uma área especificamente tratando desse assunto, do orgulho e egoísmo, que são as questões 913 a 917, dentro lá das leis morais. Mas o Kardec coloca de forma assim, e para os espíritos, as respostas deixam absolutamente claras o seguinte: qual o grande problema moral da humanidade? A gente sempre fala em renovação, em mudança moral, né? Mary fez um comentário do Evangelho esses dias, falou bastante nisso.
A gente sempre está falando. Então, nós vamos ser um pouquinho mais específicos nisso hoje, nessa questão, na questão do egoísmo. Né? Mas precisamos falar um pouquinho dessa diferença. Por que fala assim, do orgulho, que muita gente mistura, e eles estão sempre juntos. Mas é preciso para a gente, até, às vezes, pensar nas nossas ações, no que fazer, no como a gente mudar um pouco o nosso ser, ou dentro da nossa família, a gente cuidar para ajudar com que os filhos, assim que vão, né, saindo da infância, eles vão se aproveitando essa oportunidade para melhorar e arrancar um pouquinho do egoísmo e do orgulho que já trazem muitas vezes de encarnações passadas, ou da sua personalidade, né? Ou, como diz, do seu ego, que é a soma das personalidades vividas, né? Já diria aí alguém que vai me corrigir, né? Que nós vivemos múltiplas personalidades no decorrer das encarnações, mas isso vai incorporando-se ao nosso ego. Então, nós vamos ter a oportunidade de auxiliar, muitas vezes, as pessoas que trabalham com os infantis, os adolescentes, aí, né, as crianças. Então, é importante que a gente observe o seguinte, que o orgulho, ele está ligado, ambos estão ligados a uma mesma maneira de pensar, a uma mesma espécie ou nível, vamos dizer assim, de pensamentos. Mas o orgulho é uma sensação, ou, né, aí um sentimento, quando ele fica arraigado, quando ele permanece por longo período, ele passa a ser um sentimento. Então, a pessoa está se sentindo uma sensação de orgulho, ou ela é orgulhosa mesmo quando ela já tem aquele sentimento natural dela. Isso está ligado mais com o pensamento, com o sentimento, com a sensação. Às vezes, e ela expressa isso nas suas palavras também, no seu gesto. Mas quando o egoísmo, a diferença é que o egoísmo é na ação. É comportamento. É vício. Não é pensamento e sentimento. Então, por isso, Emmanuel é absolutamente preciso quando ele diz o seguinte, que o egoísmo é filho do orgulho. Entendeu? Porque as nossas ações, elas nascem no nosso pensamento, no nosso sentimento. E depois a gente acaba trazendo isso para o comportamento, no caso, ruim, vicioso, né? Perverso do egoísmo. Bom, por que é importante essa diferenciação às vezes? Porque a gente pode pensar, a gente pode sentir coisas que a gente não pode evitar. Mas a gente tem... Por que para o Evangelho veio o egoísmo, o título? E falando especificamente do egoísmo, e só citando que ele é filho do orgulho, ele nasce com um sentimento de orgulho, ele tem que ser extirpado. Porque eles estão falando da ação. É mais ou menos o reverso. Então, você não pode, de uma hora para outra, de uma forma metódica, própria, individual, assim, você ir modificar tão rápido os seus pensamentos e seus sentimentos. Às vezes a gente tem sentimentos que a gente tem que engolir. Você sente, como, às vezes, por exemplo, uma coisa é ficar triste, outra coisa é chorar. Entendeu? Então, nossos pais, nossos avós já diziam, você pode ficar triste, mas engole o choro. Não é assim? Então, a nossa ação concreta, gente, tem que ser em evitar atitudes, comportamentos. Ainda que a gente sinta. Ainda que a gente sinta, por exemplo, quem tem vontade de brigar com o outro. Uma hora. De explodir. É inevitável, às vezes, essa vontade. Mas nós já sabemos o suficiente, temos condições de nos limitar a ações violentas, ações maldosas com relação ao outro, as ações egoísticas do mesmo jeito. Certo? Então, aos poucos, nós vamos deixar de ter pensamentos, sentimentos, sensações orgulhosas. Mas o que nós temos que atacar são as ações egoísticas. Né? Aquela ação, porque assim,
Então, vamos traduzir isso para a prática. O orgulho é assim: eu sou superior. Pensamento. Às vezes até com palavras. Eu mereço mais que o outro. E o egoísmo? O egoísmo é agir, é fazer isso, é explorar o outro. Tem um trabalho, eu vi uma citação uma vez do espírito Camilo. Camilo é o mentor espiritual do Raul Teixeira. Um livro onde ele faz um tratado a respeito das drogas. Aí ele fala a respeito das pessoas que vendem, que fabricam, que traficam. Então, quer dizer, ele sabe o que aquilo causa. Um mal desgraçado que vai se alinhando e mutilando e provocando uma perversidade no caminho em muitas famílias de muitas formas. Que vai desde o financeiro até o psíquico, passando pelo social, obviamente. Isso é o mais terrível das práticas egoísticas. Então, isso é um exercício, olha só, né? E decorre do quê? Aí, às vezes, essas pessoas, olha só, às vezes essas pessoas fazem isso, a família, né? Não, mas eu amo a minha família para proteger os meus filhos, não. Olha, um exemplo disso são aquelas sociedades mafiosas. Você vê dentro o sentido de proteção da família, sabe assim, o amor pelos filhos. É como se fosse... Mas isso é o quê? É amor? Eles se tratam muitas vezes, filhos, parentes que vão assim sendo agregados àquela comuna, como propriedades. Eles vão ficando todos escravizados àquele negócio. Então, o egoísmo, e essas ações todas que decorrem, desde o orgulho até essas práticas, eu estou citando aqui umas situações assim mais radicais, mais severas, mas ela é ruim para todo mundo. Agora, no campo individual, aqui nosso, a gente, às vezes, pensa determinadas coisas, tem um sentimento orgulhoso, mas evita de falar. Vamos fazer um exercício de não falar, de cometer, então, atitudes egoísticas, de dizer, não, eu trabalhei a semana inteira, o que eu vou domingo lá fazer para ajudar aquele pessoal, levar não sei o quê, fazer... E, às vezes, tem uma ação que precisa da sua ajuda para coordenar uma determinada coisa, para trabalhar num determinado sentido, numa obra social, né? Ou mesmo durante o seu sono, né? Ah, mas eu vou ter que acordar mais cedo, ou vou ter que, não é porque eu vou ter que fazer uma determinada ação que vai ser benéfica para um outro. Eu estou falando de uma maneira assim mais comum, mas isso se expressa nas nossas ações do dia a dia. Então, vamos voltar ao texto aqui, por exemplo, onde o Emmanuel diz ali no comecinho, esse egoísmo é uma chaga da humanidade que deve desaparecer da Terra, porque é isso que está impedindo o seu progresso moral. Então a gente fala em moral, né? Moralmente, o quê? É extirpar o egoísmo da vida. O orgulho mora no coração, o egoísmo mora nas mãos. Vamos simbolizar assim, né? Vamos fazer uma simbologia. Mas primeiro deixa de praticar, de fazer, de dizer o egoísmo. E aos poucos vamos sufocando no coração o nosso orgulho. Que também, às vezes, principalmente quando as pessoas falam do orgulho. Sabe? Nossa, eu hoje, depois de tanto a gente falar e tanto a gente, sabe assim, observar, às vezes na família, um negócio, o outro... Uma coisa é alegria pelo bem, certo, da família, mas do outro também, do próximo também, inclusive daqueles, às vezes, que a gente nem conhece, nem sabe, mas é bom. Então, a prática também, nesse aspecto, sabe, de buscar contentamento com o bem do próximo, e dizer, não, eu estou bem. No livro Obras Póstumas,
Kardec também dedica um capítulo lá, na realidade, ele tinha isso já guardado, esse material, e foi publicado, obviamente, né, depois do seu desencarne, mas tem um material vasto que foi colocado ali num capítulo, chamado do orgulho e do egoísmo também, onde ele coloca de forma clara como fazer isso. Como fazer isso? Eu vou até vou puxar um pouquinho ali esse texto dele, porque ele diz o seguinte, olha só, causas, efeitos do egoísmo e do orgulho e meios de destruí-los. Então ele coloca o seguinte, que a religião não é suficiente, a religião convencional, as religiões convencionais, porque elas vinculam atos formais ao conceito de salvação. Então as pessoas acham que fazendo aqueles atos, aqueles cultos, aqueles, sei lá como chamam lá, ele está livre, ele está salvo, né? Ele está salvo, e aí ele pode ser egoísta ou pode ser orgulhoso o resto do tempo, não tem problema. Olha que absurdo. Então ele diz, olha, outra coisa, o Cristo só nos trouxe o tempo todo o conceito da imortalidade, da vida eterna e do que o reino não é desse mundo. E aí as pessoas se dizem cristãos, nós nos dizemos cristãos, vamos dizer assim, mas nós vivemos como se o objetivo da vida fosse focar cada um em si mesmo e nos seus ali para ficar folgado, para ficar o melhor, o mais bem-estar possível. Tem pessoas que chegam num limite de não ter mais o que fazer para o seu bem-estar, mas essa é a única preocupação dela, de cada vez mais ter. E diz cristão, como que pode? Então, não basta o conhecimento sobre a vida futura, sobre a imortalidade. Então ele coloca lá, é necessário vivenciarmos ou passarmos pela experiência da vida com a sensação permanente em si, no seu coração, na sua cabeça, nas suas atitudes, de que eu estou aqui, mas eu não sou daqui. E eu estou aqui para quê? Para aprender. Eu teve um tempo que eu tinha que aprender a conviver minimamente, e aí o conceito de família, de amigos, de sociedades, começou lá com tribo, com o clã, e hoje com as nossas múltiplas sociedades, mas é necessário que eu viva como ser eterno. Viva como quem aprendeu do Cristo. O reino não é desse mundo. A vida eterna. O próximo. O amor ao próximo. O perdão. A caridade. Né? Aliás, caridade. Primeira vez que falei na caridade. Porque nós estamos focando no destruir. E como fazer isso? Né? Então, fica muito claro que o contrário do orgulho é a humildade. O contrário do egoísmo é a caridade. Da mesma forma que o orgulho leva a ações egoísticas, o sentimento de humildade leva a ações de caridade, que é o antídoto. Kardec usa essa expressão, é o antídoto. Sem isso. Então, a descrença, a vulgarização e a materialização da religião ou do cristianismo não nos leva a sanar esse mal. O que nos leva é procurar vivenciar com todos aqueles que o Senhor nos coloca no nosso caminho, como se cada um deles fosse realmente da nossa família, o nosso irmão, nosso filho, nosso pai, nossa mãe. Por isso que Jesus mostra aos discípulos, né? Fala assim, eis aqui, né? Aquela turma que estava ali ouvindo ele. Aqui estão meus pais, minhas mães, meus irmãos, né? Nós somos
para o Cristo, a família? Quem que Jesus ama mais? É a mesma coisa que perguntar para uma mãe que tem 3 filhos. Qual deles que ela ama mais? Qual dos indivíduos, dos espíritos que vivem na Terra que Jesus ama mais? Não tem nenhum. Todos somos infinitamente amados. Olha que coisa linda. Né? Então, de onde nosso orgulho? Por a pessoa tem posses, a pessoa tem, ou o egoísmo de querer para si e amanhã. Para finalizar o meu comentário a respeito disso, tem uma história belíssima, eu não trouxe aqui, mas dentre tantas que tem do Cornélio Pires, ele conta a história de uma pessoa que teve a fazenda invadida e foi assassinado por um outro que se apossou de sua propriedade. Essa pessoa desencarnou, depois encarnou como neto desse agressor e invasor e herdou-lhe não só aquela que tinha perdido, mas todas as outras que ele já tinha. E aí fez um trabalho belíssimo depois ali com aquela região para agregar muitas pessoas lhe desenvolvendo e trazendo sustento para todas elas. Deus dá um jeito para o conjunto, mas para o indivíduo, o que vai ser de mim daqui a 200, 300, 500, 1000 anos, eu é que tenho que dar. Aqueles que estão, digamos assim, aqueles que estão inocentes na história, eles vão se sair bem. Eles são cuidados, todos somos cuidados. Mas qual é o cuidado que Deus tem para aquele que comete os desatinos nessa encarnação? É de lhe proporcionar os meios necessários para que o mesmo não se repita e para que ele aprenda, pelo menos na próxima. Isso significa dor. Isso significa privações. Então, nós sabemos disso. Então, continuarmos com ações egoísticas, possessivas, materialistas, orgulhosas, para nós, pelo menos que estamos aqui reunidos e nos conversando nessa noite, é, no mínimo, burrice. Sem querer ofender o pobre do animal, né, que a gente usa para trazer essa expressão, né, de falta de pensar. Mas é falta de inteligência. Pelo menos. Então, a caridade nasce da compreensão do próximo como mais necessitado que eu, em tudo aquilo que eu puder ajudar. E é isso que Jesus nos colocou na belíssima história do bom samaritano. Então, por isso o Evangelho não vem... A gente falou aqui um monte de coisas, mas não vem com nada de teoria. Emmanuel foi duríssimo aqui no que ele disse. Tem que extirpar esse comportamento. Tem que acabar com isso primeiro em vós mesmos e depois, e cabe à doutrina espírita, ele diz assim, essa missão de dar o exemplo. Então não vamos esquecer disso. O orgulho vai ser arrancado do nosso coração, de uma forma ou de outra com o tempo. Mesmo com muito sofrimento e muito tempo. Então vamos fazer o seguinte, vamos tornar essa tarefa mais fácil e menos dolorosa. Né? Essa é a proposta desse trecho, de fazermos isso, iniciando pelas ações egoísticas, cortando e nos treinando no comportamento. E daí os pensamentos egoísticos, orgulhosos vão sumindo. Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Obrigada, Davi. Que a gente possa realmente, né, reconhecer em nossas ações, né, o egoísmo, e que a partir disso a gente possa fazer também, como disse na mensagem do início, né, do Evangelho, que Emmanuel
olhar e refletir e ponderar, que assim a gente consegue orar e vigiar, né? Agora eu convido nossa querida Rose para estar fazendo a prece de encerramento. Então, vamos fechar os olhos e agradecer a Jesus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradecer por esses ensinamentos desta noite. Agradecer por cada família aqui representada. Que Jesus nos abençoe, nos dê a paz. Que Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, permita que os Espíritos Consoladores derrame sobre nós o seu amor e a sua paz. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada a todos pela companhia mais uma vez e até a próxima quinta. Que assim seja.